Obrigada. Olá a todas que estão aqui acompanhando, a quem vai assistir depois a nossa mesa gravada. Eu sou Adriana Russi, professora da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio. Estou tendo o privilégio de coordenar essa mesa, que tem, além da minha apresentação, mais 3 apresentações. Então, aqui na sala também estão conosco a Adriana Bialski, que fará a sua apresentação na sequência. Depois, a terceira apresentação é da Juliana Diamante. E, por fim, a última apresentação é da Helena Herson. Então, como a Juliana Eliezer falou, a gente vai fazer o debate ao final, então a ideia é que a gente possa proceder a todas as apresentações, e aí, então, depois a gente tem um tempo para o debate, tá bom? Então, se a gente não tiver nenhuma outra observação, eu queria dar início. A organização me colocou para coordenar a mesa e eu sou a primeira apresentação. Eu não acho isso muito elegante, mas eu vou seguir aqui o protocolo da organização. Vou compartilhar aqui a minha... Ops, peraí, apertei o botão errado. A minha apresentação, e aí vocês me dizem se vocês estão vendo, por favor, e se ela está passando, tá bom? Porque senão fica meio sem sentido, eu vou falando e a imagem não está aparecendo. Tá dando aí para ver? Sim. Sim. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um texto que eu vou seguindo aqui por conta do tempo, né? Então, vamos lá. Essa apresentação versa sobre grupos minoritários em Israel, a partir de um projeto em torno dos Olins brasileiros, que somam cerca de 17 mil em Israel. Meus colegas Debbie Shaimelvik Yehoshafat, da Universidade Ben Gurion do Negev, e Carlos Alberto Povo, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, falarão de outros aspectos desse projeto na mesa 24, que acontece hoje, logo mais às 16 horas. A equipe do nosso projeto, que é um projeto de pesquisa que se propõe também a produzir produtos culturais, é majoritariamente formada por pesquisadores e voluntários brasileiros, brasileiras, que se dedicam ao tema brasileiros em Israel e suas memórias. Nosso projeto, denominado Brasileiros em Israel, Memórias e Diversidade, foi inspirado pelo livro Ethnographic Museums in Israel, da autoria da professora Ruth Kark e do pesquisador Noam Perry, que foi publicado em 2017. A influência europeia naquela região, sobretudo britânica, fez florescer instituições de memória como os museus. No caso de Israel, data de 1849 a criação de um pequeno museu numa sala do consulado britânico em Jerusalém, que abrigava a coleção do casal Finn, Elizabeth Anne e James, constituída por antiguidades, presentes e outros artefatos coletados em suas viagens, bem como achados arqueológicos no Egito e Mesopotâmia. Também as coleções acumuladas por centenas de anos pelas igrejas e monastérios, aos poucos foram sendo abertas ao público. Não cabe aqui tratar da história dos museus etnográficos. Por outro lado, poderíamos dizer, de uma maneira muito simplificada, que esse tipo de museu coleta, preserva e exibe aspectos da cultura material de diversos povos e se diferencia particularmente dos museus arqueológicos por abordar povos que estão ainda vivos. Muitas vezes é difícil identificar as fronteiras entre o que é etnográfico e o que é histórico, mas isso então seria um outro debate. Interessa aqui sinalizar que essa modalidade ou tipologia de museu, em muitas localidades, principalmente no Ocidente, tem sido foco de problematizações, em grande medida pelo caráter colonial que os constituiu, pela forma como foram formadas as suas coleções e as maneiras de exibir os seus acervos, mostrando a vida de grupos sociais em seu dia a dia, nos momentos de trabalho, de festas e rituais, por exemplo, mas que muitas vezes não consideravam as perspectivas e narrativas nativas. Estou aqui usando uma expressão comum à antropologia. Segundo, então, os autores, Ruth Kark e Noam Perry, no momento de sua pesquisa,
existiam 200 museus em Israel, sendo que destes, 34 foram identificados como museus etnográficos. Os autores descrevem e classificam os diferentes tipos de museus etnográficos em Israel. Apesar de não haver tempo para detalhar sobre isso, interessa destacar que Clark Perry apresenta o enfoque desses museus que nos últimos anos vem passando por transformações. Muitos museus constituídos nos anos 50 e 60, por exemplo, tinham como missão contribuir com a formação da noção da nação judaica, Eretz Israel. Vários deles estando localizados em áreas rurais. Outros ainda tinham o propósito de preservar a rica cultura dos judeus que saíram da Europa e que tiveram suas vidas destruídas pelo Holocausto. No momento de uma imigração em massa a Israel e do acelerado processo de assimilação à nova sociedade israelense, houve também a preocupação de se preservar a cultura das novas comunidades de imigrantes. Se em seus primórdios, como dizem os autores, em alguma medida, alguns destes museus narravam a história da nação, pouco enfatizando a multiplicidade de povos e culturas que se deslocaram para participar da formação do Estado de Israel, paulatinamente, sobretudo a partir da década de 70, começaram a surgir museus com propósitos de reforçar as histórias dos grupos minoritários. Tá passando aí para vocês, né? Não estou aqui acompanhando muito. Vamos lá. Tá sim. Num primeiro momento, o objetivo do nosso projeto, denominado Brasileiros em Israel, Memórias e Diversidade, era identificar ou entender como os brasileiros são representados em museus em Israel. A partir do diagnóstico da inexistência de museus etnográficos ou mesmo históricos que enfatizam as trajetórias dos imigrantes latino-americanos de uma maneira geral e dos brasileiros particularmente, compreendemos que um dos primeiros objetivos do nosso projeto seria formar um acervo constituído por histórias de vida dos olins brasileiros, um acervo em formato remoto. Assim, passamos a nos apropriar da metodologia da tecnologia social da memória, concebida pelo Museu da Pessoa, para idealizar e realizar as entrevistas com os voluntários. Até o momento, registramos 12 histórias de vida e realizamos uma exposição presencial itinerante, denominada Açaí e Tâmaras, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O tema da comida brasileira em Israel tem sido aspecto relevante na nossa investigação e emergiu de um questionário respondido anonimamente por 336 brasileiros que vivem em Israel. Contudo, desde o trágico episódio do 7 de outubro desse ano, provavelmente outros aspectos e temas surgirão. Nesse momento, nossas atividades estão parcialmente suspensas, especialmente aquelas que dizem respeito às entrevistas, sobretudo face ao difícil contexto de guerra em Israel. O projeto Brasileiros em Israel visa dar visibilidade ao grupo dos brasileiros, um grupo de imigrantes de caráter diverso, mas também único e minoritário, como disse Deb em um dos seus textos. Investigando histórias de vida desses imigrantes que deixaram o Brasil desde os anos de 1950, temos formado esse acervo com essas histórias de vida que compõe, então, o acervo do Núcleo Brasileiros em Israel, que é hoje uma extensão do Museu da Pessoa. Fundado em 1991, o Museu da Pessoa é um museu virtual, o primeiro desse tipo no Brasil. É um projeto cultural e social que tem como objetivo coletar, preservar e compartilhar histórias de vida de pessoas comuns. A ideia foi criar um espaço onde as histórias individuais pudessem ser valorizadas e transformadas em parte da história coletiva da humanidade, muitas vezes negligenciadas em registros históricos ou das instituições culturais tradicionais. Segundo seus idealizadores, eles começaram a gravar entrevistas que passaram então a ser catalogadas, arquivadas e disponibilizadas no site do Museu da Pessoa para acesso público. Já tiveram várias versões desse site. Essa imagem aí é da imagem atual do site do museu.
Com o passar dos anos, esse museu cresceu e expandiu sua atuação e hoje tem formado núcleos, como é o caso do nosso projeto, para viabilizar que essa experiência possa ser multiplicada em diversos contextos, se tornando uma importante referência na área da memória oral e da história de vida. Além de formar e preservar seu acervo no cyberespaço, o Museu da Pessoa se ocupou de divulgar essas histórias de vida em diferentes formatos, como livros e exposições. Hoje, com uma trajetória de 30 anos coletando histórias de vida e compartilhando essa metodologia, a tecnologia social da memória, o Museu da Pessoa é referência e fonte de inspiração para muitos projetos. Com o advento da pandemia, se lançaram, como muitas outras instituições, a conceber exposições virtuais. As exposições virtuais têm suas raízes no desenvolvimento da tecnologia e do acesso à internet. Embora os primeiros passos em direção a esse conceito datem de 1980 depois da década seguinte, dos anos 90, foi a partir dos anos 2000 que as exposições virtuais realmente começaram a se tornar mais populares e acessíveis ao público. Na década de 80, os computadores pessoais começaram a se tornar mais comuns, mas a tecnologia ainda era limitada em termos de recursos gráficos, capacidade de armazenamento e interatividade. Nessa época, algumas tentativas iniciais de exposições virtuais foram feitas, mas elas eram principalmente baseadas em texto e imagens simples devido às limitações tecnológicas. Nos anos 90, com o avanço da internet e do desenvolvimento de tecnologias multimídia, as exposições virtuais começaram a ganhar mais recursos interativos e gráficos. Foi nessa época que surgiram os primeiros museus e galerias online, como foi o caso do próprio Museu da Pessoa, permitindo que as pessoas explorassem obras de arte e exposições sem sair de casa. Professora, desculpa a interrupção, a senhora tem 5 minutos. Ui, tá. Mas foi na virada do século XXI, com o crescimento exponencial da internet e da banda larga, e o desenvolvimento das tecnologias mais sofisticadas, que as exposições virtuais realmente decolaram. Eu vou pular aqui essa citação para a gente poder ir justamente para o nosso projeto. Nosso trabalho se iniciou em 2021, com a formação da nossa equipe, que além da Deb e do Carlos, que eu já citei, é também integrada pela professora Ruth Kark e voluntários graduandos da UF, e os brasileiros propriamente que estão em Israel. Em 2021, em plena pandemia, fizemos um questionário no formulário Google Forms, constituído por perguntas objetivas e subjetivas, respondidas anonimamente. Foi dessa parte das perguntas subjetivas que saiu a ideia de um produto cultural em formato de exposição presencial. Assim surgiu a exposição Açaí Tâmara, Saudades da Comida Brasileira em Israel. O tema da comida foi um tema apontado nessas respostas. Do total dos respondentes, 40 pessoas se voluntariaram a compartilhar suas histórias de vida, compartilhando também os seus diferentes objetivos ao fazer as imigrações. A gente, então, passou a adotar a metodologia do Museu da Pessoa, da metodologia da tecnologia social, que é inspirada também nas abordagens de história oral. Então, antes de concluir, eu queria, então, rapidamente dizer o que a gente está fazendo agora, né? Então, o ano passado a gente concebeu essa exposição, Açaí Tâmaras, que itinerou em Israel, e as imagens que vocês estão vendo à esquerda são essas imagens que estavam na Universidade Hebraica, e depois ela foi para a Universidade Ben Gurion do Negev, em Beersheva, né? E nesse ano a gente inaugurou a versão para itinerar aqui no Brasil, são essas imagens que vocês estão vendo à direita. Primeiro no Museu da República, na cidade do Rio de Janeiro, agora ela está em cartaz na Biblioteca Central da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, recebendo também visitas de grupos escolares. Infelizmente, em função de maus entendidos e da tensão em torno dos projetos sobre Israel nas últimas semanas, optamos por suspender as atividades que ocorreriam na cidade de Rio das Ostras. Já estou terminando. Bom, para encerrar, como mencionei, entre os nossos desafios nesse momento está acolher os relatos de outras histórias, sobretudo do dia a dia dos brasileiros em Israel, considerando esse momento, que há pouco mais de um mês atrás jamais imaginaríamos estar acontecendo. Outro desafio está na idealização dessa exposição virtual,
para ampliar o acesso e dar maior visibilidade a essa comunidade. Assim, ao nos propormos esse desafio, enfrentamos também o desafio de criar uma narrativa expográfica no ciberespaço que se mostre interessante e ao mesmo tempo considere a diversidade das memórias dos voluntários que cederam seus relatos ao projeto. Shalom, obrigada. Deixa eu parar. Bom, tendo eu apresentado a minha fala, eu vou convidar então a Adriana Abuhabi Bialski para falar em Imigrantes Judeus Libaneses em São Paulo, uma experiência museológica para chamar de sua. Adriana. Obrigada, bom dia para quem eu não falei ainda, obrigada, adorei sua apresentação, obviamente, né, a gente vai ter muitos pontos de contato aqui, com certeza, a gente fala depois. Bom, eu vou compartilhar, aí vocês também me dizem se tudo certo. Tudo certo? Tudo ok. Ok. Bom, vamos lá. Então, eu sou a Adriana Abuhabi Bialski, sou doutoranda do programa Letra na FEFELESH USP, e a minha orientadora, privilégio de estar aqui presente, é a professora doutora Nancy Rosenchan. Agradeço a oportunidade, então, de participar desse evento e de integrar a mesa que é tão instigante para mim, particularmente. Aproveito para mencionar que o congresso desse ano pode ser considerado um marco, tendo em vista que somamos 2 mesas temáticas específicas, ou ainda 12 comunicadores desenvolvendo temas relacionados à museologia judaica, entre aspas, né? Para mim isso é uma felicidade muito grande, que possamos seguir nessa direção, despertando o interesse para a interface entre estudos judaicos e museológicos. Mas, claro, quero destacar aqui que somos 130 pessoas apresentando, 200 assistindo, enfim, né, ao todo 200 pessoas, então tudo isso é motivo, né, de bastante orgulho, enfim, não só na questão museológica. Minha comunicação, Imigrantes Judeus Libaneses em São Paulo, uma experiência museológica para chamar de sua, trata das primeiras reflexões a partir do projeto de doutorado iniciado recentemente, cujo título provisório é Judeus do Oriente Médio em São Paulo, perspectivas de musealização para o legado de imigrantes libaneses. A título de breve contextualização histórica, os judeus orientais são aqueles que se estabeleceram no Oriente Médio e no norte da África, MENA, na sigla em inglês, desde os tempos bíblicos. Dessa forma, o termo Mizrahi em hebraico, ou oriental em português, designa os judeus provenientes de terras do atual Líbano, assim como os oriundos de Argélia, Egito, Iêmen, Irã, Iraque, Líbia, Marrocos, Síria, Tunísia. Já os sefarditas são aqueles que descendem das famílias expulsas da Península Ibérica devido ao movimento inquisitório que lá se instala a partir do final do século XV. A complexidade de categorização dos judeus nos países de maioria muçulmana decorre do aglutinamento daqueles povos originários com os oriundos de Portugal e Espanha. Em outras palavras, poderíamos falar de amálgama, nessa área geográfica, de judeus sefarditas e orientais, por algo em torno de 4 séculos. Segundo Raquel Mizrahi, pesquisadora da história dos judeus do Oriente Médio, que se instalaram no Rio de Janeiro, em São Paulo, ainda que o grau de assimilação desses sefarditas tenha variado conforme o país, a identidade oriental é a que saiu fortalecida. A presente pesquisa tem como objeto as famílias judaicas que partiram das cidades de Beirute e Sidom, ou Seida, nas 3 primeiras décadas do século XX, rumo a São Paulo, sua adaptação, assim como a vida comunitária formada a partir desse processo imigratório. Os judeus em questão deixaram suas localidades de origem, muitas vezes sozinhos, para fazer a América. Também pretendiam escapar do serviço militar. Chamamos atenção para o fato do Líbano fazer parte do Império Otomano até 1922. O país só se tornaria independente na década de 1940, após anos sob mandato francês. Como destino, destacam-se a Argentina, os Estados Unidos e o Brasil. As marcas identitárias únicas desse grupo impressionam. Salientamos o idioma árabe, o francês como língua estrangeira, fruto da influência da Aliança Israelita Universelle,
organização com base em Paris, fundada em 1860 e dedicada à educação, os casamentos endogâmicos, resultantes dos laços familiares e de conterraneidade entre Rio e São Paulo, as famílias numerosas, a liturgia própria nas casas e sinagogas e a atividade econômica voltada ao comércio e ao ofício de colchoeiro. O dia a dia intragrupo prevalecia. A convivência com o contingente de árabes não judeus e com outros imigrantes era comum. Menos expressivo no início da vida no Brasil era o relacionamento com os asquenazes, os judeus oriundos da Europa Central e Oriental. Ao contrário, muitas vezes a relação era de estranhamento. No que diz respeito ao ideal sionista, era pouco presente nas primeiras décadas do século XX. Sob a perspectiva espacial, então a gente tem aqui 3 mapas. O da esquerda mostra o Líbano e as cidades de origem desses emigrantes abrangidos pela pesquisa. Beirute, aqui mais para o norte, Sidom um pouquinho mais para o sul, e a distância entre essas 2 cidades é de só 40 quilômetros. O mapa do centro mostra o movimento imigratório em si, do Oriente Médio ao Brasil, e o mapa da direita mostra as cidades que receberam, então, esses imigrantes. Rio de Janeiro, e no estado de São Paulo, a própria capital e a cidade de Santos. No âmbito da contextualização territorial em São Paulo, os judeus libaneses fixaram residência especialmente no bairro da Moca. Grosso modo, ocuparam, ao lado de outros imigrantes, as ruas Odorico Mendes, Dom Bosco e da Moca, e as travessas Coronel Sintra, Oscar Horta e Barão de Jaguara. As sinagogas Israelita Brasileira e União Paulista foram constituídas na década de 1930 na mesma rua Odorico Mendes, nos números 174 e 380, respectivamente. Né? Esse pontilhado azul justamente é a distância entre as sinagogas, que é mínima. Né? Além da Moca, marcaram presença nos bairros do Cambuci e do Ipiranga. A década de 1970, por sua vez, marcou a reterritorialização dessa comunidade para o bairro de Higienópolis. A pesquisa de doutorado, por meio da mobilização dos conceitos de museu, museu comunitário e museu etnográfico, pretende resgatar, aprofundar e dar visibilidade à trajetória das famílias judaicas oriundas do Líbano, formadoras de uma comunidade organizada em São Paulo na década de 1930. Então, a gente começa falando primeiro o que é museu. A definição do ICOM, o Conselho Internacional de Museus. O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos. Já o museu comunitário tem como principal ator a comunidade, com vistas a preservar o patrimônio comunitário e comunicar a história a partir da comunidade. De certa forma, o museu comunitário é uma contrapartida à globalização homogeneizadora. Seu principal valor são ideias, ações e emoções que dão sentido à memória coletiva a partir de interpretações próprias. E, finalmente, o museu etnográfico, com base nos conceitos propostos por Perry e Clark, que também foram abordados aqui pela professora Adriana, é criado com foco na trajetória de um determinado grupo étnico, vinculado a um patrimônio cultural preferencialmente selecionado por essa comunidade, e dedica-se a aumentar a representação desse grupo, facilitando o acesso a tal herança, ampliando o senso de pertencimento. Em outras palavras, valorizando culturas, identidades e subcomunidades. Segundo May C. Wright, a história oral é a dimensão prática e organizada de projetos que exploram nuances de memória. Tendo em vista a importância dessa metodologia para resgatar a memória dos judeus libaneses em São Paulo, citamos aqui 2 trechos de depoimentos colhidos na década de 1990. O primeiro deles corresponde ao relato A Família, feito por Rosa Boab Torikashvili, que vem a ser a irmã do meu avô, natural de Beirute, 5ª filha de 8 irmãos, nascidos entre 1900 e 1926, todos já falecidos.
A Rosa é essa menina de laço na cabeça, que está circundada aqui à direita, e o meu avô é a pessoa que está ao lado dela. Essa foto foi feita entre 1922 e 1923. Então, ela diz, eu peguei um trechinho aqui bem pequeno dessa carta que ela deixou para a família. O meu pai, nascido no ano de 1874, na cidade de Sidom, ou Seida, situada no Líbano. Apesar de meu pai estar trabalhando em uma casa de comércio de renome mundial, ele queria subir na vida, porque naquela época já estava com 5 filhos e uma grande responsabilidade. Assim, ele quis se aventurar na vida e foi tentar a sorte na América, a grande América que todos falavam. Nem do Sul, nem do Norte. Era simplesmente a América. Ele queria fazer a América. O segundo depoimento é de Bida Politi Aboabe, minha avó, já nascida no bairro paulistano da Moca, em 1917. A minha avó também é essa que está circundada aqui, com alguns dos seus irmãos, essa foto é da década de 70. E ela, então, deu esse depoimento para Raquel Mizrahi, em 1996. Meus pais são de Beirute, Líbano. Emigraram em 1912, 15 dias depois do casamento. Naquela época, muitos decidiram emigrar para o Brasil, tradicionais famílias da comunidade judaica de origem oriental. Meu pai era colchoeiro e o começo foi muito difícil, pois não conhecia a língua e tinha pouco dinheiro. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do projeto Comunidade Judaica da Moca, que é o projeto comunitário profissional que corre em paralelo, então, a esse projeto de doutorado. Ainda na perspectiva da história oral, porém somada ao esforço de coleta, preservação e divulgação do acervo textual e iconográfico de objetos, destacamos as atividades de pesquisa do projeto Comunidade Judaica da Moca, desenvolvidas pela pesquisadora Miriam Rosenblit Schwarzbart, que também eu tenho o privilégio que ela está aqui nessa mesa com a gente, e por mim, e apoiada sob todos os aspectos por um grupo que também chamou para si a responsabilidade da salvaguarda de seu patrimônio e da respectiva transmissão. Adriana, desculpa te interromper, você tem 5 minutos, tá? O trabalho tem como objetivo identificar, preservar, valorizar e divulgar o legado das famílias judaicas estabelecidas originalmente no bairro da Moca, assim como apresentar as diversas memórias na construção do patrimônio cultural, material e imaterial dessa comunidade, e, como eu disse, corre em paralelo ao projeto de doutorado. Então, rapidamente, aqui eu trouxe 3 trechinhos de depoimentos coletados agora, desde setembro. Então, o primeiro deles, senhora Jamile, ela diz assim: meu pai e meu sogro eram primos irmãos, e não havia meio de melhorar de vida, eram solteiros. Então, resolveram vir para o Brasil. Então, tinham os primos que já estavam aqui, tinham fábrica de gravatas. E aí, meu pai mandou vir a família, minha mãe e minha irmã, que tinha nascido lá. Então, essa é a Jamile, nascida em 1925 no Rio de Janeiro, filha de pais de Sidom. Depois eu trago, então, o depoimento do Jacó, do senhor Jacó. Meus avós, meu pai, a irmã da minha avó e mais 2 tios vieram do Líbano e foram para a Moca. A família do meu pai frequentava a sinagoga, a União Israelita Paulista, na Odorico Mendes, 380. A família da minha mãe frequentava outra sinagoga, na Odorico Mendes, 174. E eu nasci na Rua Dom Bosco, 565. O Jacó nasceu, então, aqui na Moca, mas o pai dele veio de Beirute. E, finalmente, o Alberto. Meu pai nasceu na cidade de Sidom e tinha um bairro onde morava todo o pessoal que veio para a Moca também. Era um tipo de um cortiço, um quintal grande com várias casas. Durante a Primeira Guerra, para não lutar, o pai dele se refugiou na montanha. E o meu pai e os irmãos, que eram muitos, se revezavam para levar comida lá para ele na montanha. Depois, terminada a guerra, a situação muito difícil, todos eles começaram a emigrar. Uma parte foi para os Estados Unidos, e o meu pai, com 17 anos, veio para o Brasil. O Alberto nasceu em São Paulo, mas é filho de pai de Sidom. E aí, concluindo, acreditamos que refletir sobre uma experiência museológica, comunitária e etnográfica, priorizando o patrimônio material e imaterial dos judeus orientais paulistanos que descendem de imigrantes de Beirute e Sidom, leva à valorização das referências culturais desse grupo,
na pretensão de preencher uma lacuna nos estudos judaicos e museológicos e contribuir para a salvaguarda de um legado. Obrigada. Obrigada, Adriana. Aí todo mundo com o tempo. Eu vou então agora convidar a Juliana Dalcin Diamante para apresentar Ensino do Holocausto como veículo de combate à intolerância. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom dia, gente. Vou apresentar aqui a tela. Só um instante. Vocês conseguem ver? Sim. Você consegue aumentar um pouquinho? Sim. Que está um pouco pequeno, talvez. Agora tá certinho? Agora tá ótimo, perfeito. Perfeito. Tá. Bom dia, eu sou Juliana Diamante, eu sou pesquisadora do ensino do Holocausto, estou fazendo uma monografia agora, uma finalização de curso em Pedagogia na FRJ, sobre práticas educativas a partir do ensino do Holocausto para uma educação em combate à intolerância. E, bom, essa pesquisa, ela começou a partir da minha vida pessoal, é uma pesquisa que vem de uma base mais empírica, em que eu sou judia, participei a vida inteira, né, da escola judaica, da comunidade judaica, e sempre tive esse grande contato com a história do Holocausto e uma forma de educar a partir da história do Holocausto. Então, esse projeto, ele vem a partir de um pensamento da frase do Alexander Henrik Lax, sobrevivente do Holocausto, né, que diz que lembrar para jamais esquecer e para que não se repita com mais ninguém. Então, a partir desse pensamento, da gente lembrar da história do Holocausto, acredito que ensinar sobre o Holocausto é uma forma de que isso não se repita com mais ninguém. Tentando passar. Bom, esse meu projeto de pesquisa, ele tem um paralelo, né, com a minha monografia. Minha monografia, ela é orientada pela Adriana Patrícia Delgado, e ela tem o objetivo de que como a gente pode trazer para a educação, principalmente brasileira, uma forma de enfrentar as intolerâncias a partir do estudo realmente do Holocausto. Então, esse compromisso, né, político e social, de cidadania, de emancipação do ser humano a partir da educação, é uma forma que Theodor Adorno, né, já traz na escritura dele, falando que a base dessa educação é que Auschwitz não se repita. Então, eu utilizo desses pensadores para trazer esse objetivo de uma educação libertadora, uma educação de combate à intolerância. Vou contar um pouquinho, né, dessa minha experiência que ocorre no campo da educação, do ensino do Holocausto. Eu começo toda essa formação no ensino do Holocausto dentro da escola judaica, sou da escola Liesing, mas também em conjunto com o movimento juvenil Hashomer Hatzair, que eu fiz uma formação, tive uma capacitação, morei 1 ano em Israel, e lá eu pude participar de momentos de capacitação, até mesmo dentro, né, dos espaços na Polônia, em que comecei a perceber como que era a partir de criação de paralelos que a gente poderia entender situações de estruturas de intolerância. Depois desse momento, eu entrei em um projeto chamado Envelopes Testemunhas Postais da História, um projeto de palestras feito com parceria do Centro Cultural Mordechai Levitt, que é o Centro Cultural do Movimento Juvenil Hashomer Hatzair, em parceria com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, e a gente dava palestras em escolas públicas falando sobre a ascensão do nazismo e como essas estruturas de intolerância elas podem ser vistas em outros momentos da história. Em continuidade a isso, eu comecei a ser educadora do Memorial às Vítimas do Holocausto, localizado aqui no Rio de Janeiro também,
e lá a gente tem uma prática pedagógica que valoriza a vida, né, antes de tudo, e acho que uma das grandes bases, né, que vem até mesmo da justificativa do Alexander Henrik Lax, como a premissa desse trabalho, é de que a gente não está falando de 6 milhões de pessoas que foram assassinadas, né? A gente está falando de cada história que foi apagada, de cada cultura que foi destruída. Então, aqui, eu acho que esse ensino do Holocausto, ele fala muito mais sobre a valorização de uma vida, a valorização de cada vida, do que a generalização de um evento, né, catastrófico na humanidade. Junto com essa prática educativa que eu já venho desenvolvendo dentro do Memorial do Holocausto, comecei a atuar com palestras formativas, tanto para formação de professores, formação continuada de professores, quanto para formação de alunos do ensino médio, em que a temática do ensino do Holocausto, ela se torna premissa para que a gente possa conversar sobre outras intolerâncias que ocorrem na nossa sociedade nos dias de hoje. Então, para me embasar para todo essa formação e todo esse processo, alguns autores principais têm sido conversados na minha pesquisa, principalmente Alexander Henrik Lax, o sobrevivente do Holocausto, em primeira pessoa, contando, né, da sua história, uma pessoa que esteve muito presente na minha vida, então já tive a oportunidade de conviver com ele pessoalmente, me contando desse legado e me passando esse legado enquanto judia e educadora. Ao mesmo tempo, Theodor Adorno é um grande pensador que, desde o começo, né, já mostrando como eu, enquanto educadora, acredito que a base de uma educação realmente é o combate da intolerância, a diversidade e a inclusão de todas as pessoas da sociedade numa educação democrática, de direito, plural. Junto a isso, com todo esse pensamento de Adorno e do Sr. Lax, eu encontrei no Carlos Reis, que é também uma pessoa muito importante, né, para a construção do nosso memorial às vítimas do Holocausto no Rio de Janeiro. E Carlos Reis tem um livro chamado Luz sobre o Caos, Educação e Memória, em que ele trata muito de uma nova perspectiva, né? É uma perspectiva que já vem sido tratada em novas transições do Yad Vashem, o Museu do Holocausto localizado em Israel, o Museu do Holocausto também localizado em Curitiba, que trazem essa perspectiva em que a gente trata sobre a história da vida, né, quando a gente fala do Holocausto. Em paralelo à história da vida, a gente também traz como valorizar as vidas que hoje em dia sofrem situações de intolerância, discriminação e preconceito, assim como a gente trata na história do Holocausto. Por fim, trago também a referência do Elie Wiesel, que traz, acho que, um pensamento primordial para esse trabalho, que é sobre o posicionamento. Quando a gente está falando sobre intolerância, quando a gente está falando sobre história do Holocausto, quando a gente está falando sobre educação, é necessário que a gente tome um posicionamento. Então, esses são minhas 4 referências principais para esse estudo. E aí, seguindo o pensamento da pesquisa, trouxe aqui um pouco sobre como que essa pesquisa é embasada em uma circularidade e não numa linearidade de pensamento, né? Antes de tudo, queria ler essa frase do Carlos Reis, que ele explica que não se trata de explicar o inexplicável, e sim de buscar as melhores ferramentas para explicar o que é 100% humano, histórico, explicável e transmissível. Acredito que essa base do Carlos Reis, ela traz um pensamento em que a gente entende que a sacralização do Holocausto, muitas vezes feita, né, principalmente focalizando no grupo judaico, ele tira o teor pedagógico que a gente tem desse evento, né, humanitário. Quando a gente entende que o ensino do Holocausto ele é cíclico, ele é um ensino que ele vem da gente tocar no passado, conhecer a história, para a gente analisar criticamente as formas que a gente transpassa, né, as intolerâncias no nosso dia a dia, hoje em dia, a gente pode, a partir dessa conexão de passado e presente, pensar em práticas educativas para construir um futuro menos intolerante. E dessa maneira, a gente entende que falar e transmitir a história do Holocausto é necessário, é preciso e faz parte da história da humanidade, tal qual a história do povo judeu.
Continuando esse pensamento em que a gente traz um pensamento cíclico da história do Holocausto enquanto história da humanidade, eu dou continuidade trazendo o pensamento do Elie Wiesel, né? Elie Wiesel é um sobrevivente do Holocausto também, que fala sobre seu testemunho enquanto sobrevivente, mas ele traz o teor do posicionamento. Vou ler aqui uma frase do Elie Wiesel, em que ele diz que precisamos tomar partido. A neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o torturador, nunca o torturado. A partir desse pensamento de tomar um posicionamento do Elie Wiesel, que conversa também com outros pensadores, outros sobreviventes, outros escritores, assim como Viktor Emil Frankl, assim como Primo Levi, né? Acho que o pensamento dessa frase, ele está muito personificado nessa imagem. Essa imagem é uma imagem que tem no Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro. Essa imagem é uma imagem de uma manifestação, de uma saudação hitlerista, em que tem um homem no meio dessa imagem, August Landmesser, que ele cruza os braços. E aí, sempre que a gente retoma esse pensamento de tomar uma posição, de o que é tomar uma posição em um momento de extremidade, de intolerância, a gente sempre pensa em coisas muito absurdas, né? De tomar uma posição. E a gente sempre retoma o fato de que, quando a gente está falando sobre ensinar sobre o Holocausto, a gente não precisa falar de coisas tão grandiosas. E como August Landmesser, nessa imagem, ele mostra como apenas cruzando os braços, ele foi contra, e ele tomou uma posição nesse momento. Juliana, perdão por te interromper, você tem 5 minutos, tá? Tá bom, tô acabando. Dando continuidade a esse pensamento de tomar uma posição, o ensino do Holocausto, a partir, né, do pensamento de todos esses autores, e principalmente baseado no livro do Carlos Reis, a gente entende que é necessária uma prática pedagógica que baseie toda essa teoria. Só um segundo, que deu problema aqui no meu computador. Pronto. Então, com isso, já passando um pouco para as conclusões desse trabalho, né, essa pesquisa a partir desses autores, a partir da minha prática educativa, tanto dentro de escolas, tanto de um projeto de formação de professores, de educadores no combate à intolerância, quanto na minha atuação dentro do Memorial às Vítimas do Holocausto, uma conclusão é que como essa teoria educativa pode chegar numa prática educativa. Então, uma dinâmica que eu utilizo em diferentes espaços, enquanto conclusão dessa pesquisa, é uma dinâmica intrapessoal, em que as pessoas podem se botar, né, nesse lugar. Carlos Reis, ele traz alguns pensamentos, tanto do Yad Vashem, quanto do Museu do Holocausto de Austin, tanto de Curitiba, sobre um triângulo, né, o triângulo dos agentes em sistemas de opressão. No Memorial às Vítimas do Holocausto, a gente cria esse triângulo com mais agentes, e a gente entende com mais abrangência esses agentes, trazendo 4 agentes principais para qualquer situação de intolerância: o opressor, o oprimido, o observador e o que, nesse caso da situação do Holocausto, a gente chama de justos entre as nações. Então, nessa perspectiva, a gente conclui com uma dinâmica em que as pessoas passam por 4 momentos, em que o primeiro é se botar no lugar de que a gente, fazendo parte de um sistema de estrutura de intolerância, a gente está participando dessa intolerância em algum espaço, e às vezes sendo mais do que um próprio agente. Então, perguntas façam a gente refletir sobre tudo isso. Eu já discriminei alguém? Quando? Como? Eu já fui um opressor? Em segundo ponto, a gente, enquanto oprimido, já me senti perseguido devido à minha identidade em algum momento da minha vida? A gente, enquanto observador, como eu me posiciono normalmente quando eu observo uma intolerância no meu dia a dia? E, por fim, a gente, enquanto realmente agente de transformação, agente de poder ser, enquanto nomeado durante o Holocausto, né, após o Holocausto, desculpa, justos entre as nações, o que pode ser feito quando a gente presencia um discurso de ódio? Então, esses questionamentos concluem uma pesquisa em que tanto educadores em formação continuada podem trazer essas reflexões para dentro da sala de aula, tanto alunos podem fazer essas reflexões consigo mesmo, e quanto visitantes de espaços como o Museu às Vítimas do Holocausto podem se questionar como a gente pode traçar esse paralelo do ensino do Holocausto, né, com a nossa realidade nos dias de hoje. Por fim,
queria fechar com uma frase do Carlos Reis, que eu acho que é o que traz o conceito, né, dessa pesquisa, que a transmissibilidade, portanto, é uma premissa central na educação sobre a Shoah, pois foi inserida na história e possibilitou que o tema fosse alvo de estudo e de prevenção. Dessa forma, né, acredito que transmitir tudo isso que a gente estuda durante muitos anos dentro da comunidade judaica é uma forma da gente fazer com que a humanidade entenda a história do Holocausto enquanto um recurso para que a gente possa entender diferentes formas de intolerância, tanto antissemitismo, racismo, homofobia, machismo na nossa sociedade nos dias de hoje, e a partir da educação transformar em uma sociedade menos tolerante. Isso, gente, muito obrigada. Obrigada, Juliana. Foi muito bom te ouvir. Você que me acolheu como mediadora numa visita que eu fiz ao memorial. Não sei se você está lembrando que a tua orientadora estava nesse dia também. Muito bacana te ver aqui. Muito legal. Obrigada. Bom, na sequência, então, a gente já vai para a última apresentação da Helena Jablonski-Herson, a memória exemplar do Holocausto, possibilidades do uso da memória a partir do memorial às vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro. Oi, gente, bom dia. Eu vou apresentar aqui a tela para vocês. Estão conseguindo me escutar direito? Sim. Opa. Se você puder ampliar a imagem para a gente poder enxergar melhor, agradecendo. Agora foi? Sim, obrigada. Tá. Então, antes de tudo, bom dia, né, para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que foi bom a Juliana ter se apresentado antes, porque o nosso projeto ele conversa bastante. Eu também estive até pouquíssimo tempo como mediadora, como orientadora, né, do Memorial às Vítimas do Holocausto, e a minha pesquisa ela parte muito dessa experiência e desse contato que eu tive com essa temática ao longo da minha vida toda. Também fui de escola judaica, também tive esse contato com o Holocausto, que também foi o que me levou para a faculdade de História. Então, eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje. Essa pesquisa ela está sendo feita como um trabalho de conclusão de curso também, e está sendo orientada pela professora Denise Hollenberg, que é referência de estudos sobre espaços de memória do Holocausto na Europa. Então, é uma inovação trazer isso aqui para o Rio de Janeiro. Meu objetivo nesse trabalho é refletir sobre os usos da memória do Holocausto a partir da experiência proporcionada pelo Memorial às Vítimas do Holocausto no Rio de Janeiro. Então, a ideia aqui é justamente analisar de que formas essa memória está sendo utilizada pelo memorial, de que forma o público está lidando com essa memória, de que forma o público já chega com alguma espécie de memória formada e se essa memória ela é afetada a partir da experiência que eles têm dentro do memorial ou não. Então, por que eu escolhi esse tema, né? Por que eu escolhi esse objeto, o Memorial às Vítimas do Holocausto, aqui do Rio de Janeiro? Primeiro, porque é um espaço novo, né? Ele foi inaugurado ao público em janeiro desse ano. E segundo, porque é a primeira vez que a gente tem uma exposição permanente dedicada exclusivamente ao Holocausto no Rio de Janeiro. Então, por a gente ter um espaço de educação não formal que trata desse assunto, a gente pode abordar ele de formas diferentes, né, da que a gente geralmente vê sendo abordada ou no espaço formal, que é a escola, ou em espaços informais, como em filmes, livros. Então, a gente tem um papel do setor educativo, por exemplo, né, que vai gerar um outro tipo de reflexão para os visitantes e vai fazer com que esses usos da memória eles possam ser vistos de forma diferente. A metodologia que eu estou usando para essa pesquisa é, primeiro, a análise em loco, né, do memorial e do seu cotidiano. Então, como eu já falei, a partir da minha própria experiência como educadora, e também a partir da experiência do público, que eu observo, né, a gente conversa depois das visitas, a gente tem momentos de troca nas próprias visitas, né, as visitas são mediadas. A leitura do referencial bibliográfico, então, né, a partir de algumas leituras específicas, aqui eu vou mencionar
basicamente 3 recortes teóricos, mas existe um suporte maior para minha pesquisa, e a partir da análise do projeto político-pedagógico do memorial, a gente vê que desde o início do memorial existe essa premissa, existe esse compromisso do memorial tratar da memória do Holocausto como algo que vai estar em contato com a atualidade, que vai ter esse paralelo com o presente. Então, agora eu vou entrar na parte do desenvolvimento da pesquisa. Esse desenvolvimento está separado em 3 partes. Né? A primeira parte é o Holocausto como processo e a sua representação dentro do memorial. Então, é uma parte que vai juntar um pouco a teoria e a prática. Então, a gente começa, né, compreendendo que o Holocausto ele foi uma perseguição sistemática e o assassinato de 6 milhões de judeus europeus pelo regime nazista alemão, seus aliados e colaboradores. Frente a essa definição, é necessário realizar 2 apontamentos. O primeiro é que o termo Holocausto, nesse presente trabalho, ele serve para referenciar o suprassumo da perseguição nazista. No entanto, a presente pesquisa se refere também à memória sobre a perseguição que sucedeu com os outros grupos. O segundo ponto é que, antes de culminar no assassinato de 6 milhões de judeus europeus, o Holocausto ele foi caracterizado enquanto perseguição sistemática. Esse é um ponto muito caro à presente pesquisa, uma vez que se entende que essa perseguição sistemática é um processo gradual de ascensão de ódio, sendo esse o elemento central de articulação entre o passado e o presente a ser observado pela pesquisa. O Holocausto ele tem seu início em 1933, quando ocorre a ascensão de Hitler e do Partido Nazista ao poder. Essa informação ela ratifica a ligação indissolúvel entre o processo discriminatório e o processo genocida. Assim, é necessário desfazer a percepção de que o Holocausto está vinculado exclusivamente aos campos de extermínio ou à imagem das câmaras de gás. No Memorial às Vítimas do Holocausto, a exposição permanente é dividida em 4 espaços. O Centro Vida e mais 3 módulos. O antes, o durante e o pós-Holocausto. Aqui, eu vou me deter no módulo que aborda o durante. Vocês podem ver aqui nessa imagem justamente a transição entre o módulo do antes e do durante. Quando a gente entra nesse espaço, é possível observar um trilho de trem, né, vocês conseguem observar aqui na imagem, que vai acompanhar a sala toda. Por conta da curvatura do espaço, a gente não consegue ver até onde esse trilho vai. Então, o visitante ele é afetado já de cara pela dúvida: aonde termina esse trilho de trem? Essa sensação ela provoca, por um lado, a noção de um processo contínuo, que pode ser associado a crescente de ódio, e, por outro lado, aproxima o visitante do agente histórico da época. Aqueles que viveram a eleição do Partido Nazista não sabiam até onde ele chegaria. O trilho de trem se inicia na primeira das 18 subdivisões temáticas da sala, a ascensão do Partido Nazista. É a primeira placa que vocês podem ver aqui. Assim, ratifica-se a noção de que o Holocausto começa com a emergência política desse partido. Nesse primeiro momento, é possível observar também a réplica do livro de Heine, e o destaque é a frase do autor: onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas, reafirmando a proposta pedagógica do memorial de observar o Holocausto enquanto um processo gradual de ascensão do ódio. A segunda e a terceira subdivisão da sala referem-se, respectivamente, à consolidação do regime nazista e à ampliação do apoio popular. Nesses espaços foram escolhidos alguns elementos-chave responsáveis pela disseminação e fortificação dos ideais nazistas. Então, a gente tem os comícios populares, trazendo a ideia das mobilizações de massa, a juventude hitlerista, indicando o papel da educação na implementação da doutrina nazista. A gente tem a destruição da biblioteca do Instituto de Sexologia, exemplificando o apagamento da informação e da cultura. As leis discriminatórias, né, as leis de Nuremberg, evidenciando a base legal para a discriminação. E 2 painéis com propagandas diversas, sendo grande parte das imagens deturpadas da população judaica, fazendo menção ao papel dos meios de comunicação na construção do imaginário popular preconceituoso. Então, esses elementos eles vão construindo, né, essa ideia de que o genocídio ele não vai ser perpetrado no início dessa sala. Né, e a partir desses elementos que a gente também pode traçar paralelos com a atualidade. Então, a exposição permanente ela vai corroborar com a noção de que o Holocausto ele não é apenas a experiência dos campos de extermínio. Ele vai se iniciar em 1933 e vai corresponder a essa extensa trajetória de perseguição e discriminação até culminar no extermínio físico.
Dando sequência, eu vou falar um pouquinho agora do meu aporte teórico, né? Eu uso 3 autores aqui, né? O Carlos Reis, a Juliana já falou um pouquinho, mas vou voltar nele. Então, essa pesquisa ela vai buscar compreender quais são as possibilidades do uso da memória a partir da experiência do memorial. Então, nesse sentido, a exposição ela vai dialogar com autores como Todorov, Huijsen e Carlos Reis. Esses autores eles vão defender que elementos históricos desse evento específico são passíveis de comparação com outros eventos históricos. O Huijsen ele vai ser utilizado como norte para a pesquisa ao compreender que o Holocausto é uma figura de linguagem universal, ou seja, um evento que deixa de ser específico e começa a funcionar como metáfora para outras histórias e memórias. Carlos Reis ele vai corroborar com essa concepção, defendendo que o Holocausto é um elemento passível de comparação por ter originado o termo universal genocídio, aplicável em outros espaços e tempos. A partir desse suporte teórico, eu busco não apenas mirar para outros genocídios, mas compreender também a universalidade do processo de ascensão do ódio, o que ocorreu e permitiu a efetivação do genocídio em si, como, por exemplo, os discursos de ódio, as leis segregacionistas, propaganda, educação, esses elementos que estavam presentes no segundo módulo. O movimento de destrinchar esse processo permite a analogia com outros espaços e tempos, sem que estejamos nos referindo diretamente a um genocídio, mas ao processo que pode levar até ele. Para além do uso da memória enquanto comparação com outros eventos, há também um conceito que me interessa na pesquisa, a memória exemplar. Para Todorov, a memória exemplar se dá quando o passado torna-se princípio de ação para o presente. Há, portanto, a possibilidade de um sentido concreto e prático, com imbricações no presente, quando o tema do Holocausto é abordado. Ao compreendermos o Holocausto enquanto processo que deriva da ascensão do nazismo ao poder, em 1933, o princípio de ação não resulta apenas no combate ao genocídio, mas ao processo que levou com que ele se concretizasse. Assim, a noção de memória exemplar, quando aplicada ao evento do Holocausto, impõe ações de combate ao ódio e à intolerância na atualidade. Vou passar agora para a última parte do meu desenvolvimento, que são as aplicações práticas, né, dessa teoria no memorial. Helena, mil perdões pela interrupção, você tem 5 minutos, tá bom? Ótimo, obrigada. Então, até o momento, a gente observou um pouco da teoria envolvendo os usos da memória do Holocausto. Essa pesquisa visa, para além da teoria, observar na prática a aplicação desses conceitos. Então, usando o memorial, a gente vai entender um pouquinho como esses elementos vão firmar a conexão da memória do Holocausto com a atualidade. Então, primeiro, a gente tem o trabalho do setor educativo, que vai ser responsável por promover a reflexão sobre conexões entre passado e presente. Nas visitas mediadas, seja por parte do educador ou do público, é frequente a aparição de paralelos entre alguns fatores presentes na história do Holocausto e eventos atuais. Um exemplo disso é a relação entre a crise de refugiados atual e a situação dos refugiados na época, junto ao questionamento direcionado aos países que não estavam envolvidos diretamente na situação, mas recusaram-se a abrir os portos. Para além da ação do educativo, o próprio memorial assume o compromisso com a atualidade em sua estruturação museal e pedagógica. Nesse sentido, destaca o quadro de finalização da exposição permanente com a frase "O ódio e o preconceito permanecem reais". Esse anúncio faz com que o deslocamento do visitante entre passado e presente seja uma experiência obrigatória. Se ainda não havia ocorrido ao longo da exposição, nesse momento é impossível que não ocorra. É importante notar ainda que essa frase não induz a percepção de que necessariamente há genocídios em curso, ratificando a ideia de que a origem dos genocídios, o processo de ascensão de ódio, está presente. Por não incluir um alvo deste ódio e preconceito, a frase está aberta a interpretações diversas do público. Pode referir-se tanto aos grupos neonazistas, uma conexão mais óbvia com a temática do memorial, ou a outros casos de intolerância, como racismo, perseguição religiosa, homofobia e etc. Além da frase que encerra a exposição permanente, há o espaço da varanda, rodeando a exposição principal. Esse espaço foi pensado para abrigar exposições temporárias que abordam temas como direitos humanos, tolerância e humanitarismo. Há, portanto, um objetivo claro do memorial em suscitar temáticas que, acenadas pela memória do Holocausto, relacionam-se com outros tempos e espaços. Dentre as missões do projeto político-pedagógico do memorial está observar, estudar e disseminar as histórias e o legado educativo do Holocausto,
de forma a proporcionar reflexões sobre a importância dos direitos humanos, da democracia, da justiça, da tolerância e da equidade, do respeito à diversidade e ao pluralismo enquanto valores e princípios éticos fundamentais do ser humano. A varanda, desse modo, pode ser observada como espaço que possibilita o trato da memória do Holocausto enquanto linguagem universal, passível de ser aplicada em outros eventos e temáticas. Para concluir, eu queria só trazer alguns pontos aqui, né, que são conclusões que estão vindo à tona, né, enquanto eu faço essa pesquisa. A primeira delas é que o memorial se diferencia como espaço de memória sobre o Holocausto por ter o compromisso inicial de abordar questões contemporâneas. Então, outros espaços de memória do Holocausto nem sempre têm essa preocupação. A segunda delas é que o memorial ele abre a possibilidade de conscientização do público sobre a memória do Holocausto e seus usos na atualidade. E a terceira, e a mais importante para a minha pesquisa, é que a memória do Holocausto ela pode ser instrumentalizada para o combate do ódio e da intolerância na atualidade. Muito obrigada. Bom, é isso. Obrigada, Helena. Bom, agora a gente vai passar para a sessão de debate. Aí eu vou pedir licença, que eu estou coordenando a mesa, e eu queria, então, já, Juliana, eu estou vendo aqui que a gente está entre conhecidos ou pessoas que não vão causar nenhum transtorno. Então, acho que a gente pode, se você estiver de acordo, você que está como monitor aqui da sala, a gente pode permitir que as pessoas façam as perguntas também oralmente. A gente pode fazer talvez uma rodada de perguntas, eu mesma tenho algumas questões, algumas observações, e podíamos fazer aí alguma sessão de perguntas, respostas, enfim, e aí depois a gente pode ir seguindo. Podemos fazer dessa maneira? Claro, a senhora quer que eu devolva os privilégios para todo mundo, então? Acho que podia ser. E aí eu vou. Certo. Aí o que a gente pode fazer é combinar de levantar a mãozinha. Então, aqui embaixo tem essa figurinha da mãozinha. As pessoas que quiserem se inscrever para fazer perguntas, claro que pode mandar pelo chat, mas talvez se quiser fazer oralmente, pode levantar a mão. E aí eu já vou aproveitar também para parabenizar as apresentações. Eu acho que é uma mesa muito rica, com muitas questões que podem ser abordadas agora na nossa debate, conversa, né? E eu vou começar, então, fazendo uma provocação para a Adriana. Eu tenho uma provocação e uma questão, assim, né? Como você se coloca, né, como insider, e aí pensando um pouco do ponto de vista do desafio metodológico aí para a tua pesquisa do doutorado, né? Não para o outro projeto, mas para a tua pesquisa do doutorado, né? Então, essa é um pouco uma provocação. E a outra questão, que é um pouco mais do ponto de vista conceitual, na tua leitura, nos teus estudos, ainda que sejam preliminares para a tua pesquisa, né, se você conseguiu assim identificar semelhanças ou diferenças ou pontos de convergência entre os autores que você está utilizando, que estão debatendo museu comunitário, essa categoria de museu, e o próprio texto da Ruth e do Noam, que não estão falando de museu comunitário e estão denominando de museu etnográfico. Enfim, eu tenho uma certa percepção que um conjunto de instituições que eles estão lá classificando como etnográficos, eu não deixo de considerá-los etnográficos, mas eu acho que eles têm esse cunho comunitário também. Enfim, para a gente conversar. Juliana, eu queria te ouvir um pouco sobre alguns efeitos dessa experiência da educação não formal aí do memorial, e aí uma pergunta um pouco, assim, uma questão um pouco parecida também para a Helena, né, que você destacou principalmente no teu último ponto da conclusão, né, como que tem sido esse uso do memorial também para abordar questões contemporâneas, e como que você percebe que isso emerge nas narrativas aí dos visitantes, e como que isso aparece aí do ponto de vista quer da educação museal, né, dessa educação não formal, quer da memória. Acho que é uma questão assim que é parecida tanto para a Juliana quanto para a Helena. Enfim, abro aí para outras perguntas ou comentários. Adriana. Não, eu só não sei. Primeiro a gente responde ou faz as perguntas? Como... Acho que podia fazer mais uma rodada de perguntas, porque daí a gente faz um bloco de perguntas e respostas. Ah, tá bom, maravilha.
Bom, para a professora Adriana, que eu acho que a gente tem muita coisa em comum, né, até o próprio texto, né, que aliás, né, você foi a responsável por me apresentar a professora Ruth Kark, a esse texto, né, que eu realmente fiquei encantada e acho que faz muito sentido para mim. Então, o que eu ia te perguntar, que eu acho que é um pouco na linha do que você pergunta para mim, então, no fundo, ou seja, é a discussão, né, de certa forma, né, o quanto esse conceito de museu etnográfico, nesse caso, né, acho que deve ter vários conceitos, mas, enfim, a gente está estudando esse livro, especialmente, ou esse texto, né, se eles realmente funcionariam aqui no nosso caso, de judeus, ou subcomunidades judaicas, né, como é que você vê isso? Então, o uso desse conceito para cá, que eu entendo que sim, né, mas acho que a gente pode discutir, né, questões, quer dizer, o que é estar em Israel, o que é estar na diáspora, né, em relação à memória desses grupos, né, então acho que tem questões aí. Uma curiosidade em relação à parceria com o Museu da Pessoa, o que vocês estão vendo e aí falo vocês, né, você, Deb, que está aqui, enfim, né, o que vocês estão vendo de positivo e se existe algum ponto negativo nessa parceria, quer dizer, como é que vocês estão sentindo a parceria com o Museu da Pessoa? Eu acho que para você, quer dizer, eu teria 1 milhão de perguntas, né, mas vamos deixar em 2 aqui, né, para resumir. E para as meninas... Bom, para as meninas eu queria parabenizar, né, porque as duas estão na graduação, então acho que a gente tem que fazer essa questão, e eu acho muito legal que elas tenham essa oportunidade, né, de estar aqui, né, de estar vendo que, ó, isso aqui é o começo, né, vocês podem, o céu é o limite, então eu acho muito legal. Para a Juliana, com quem eu tive, né, o prazer de ter a mediação, né, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu e a Miriam. Eu também ia perguntar, acho que um pouco na linha da professora Adriana, né, se ela quer contar alguma experiência que você está tendo com o público, né? E para a Helena, a ignorância minha, né? A Helena menciona o projeto político-pedagógico, né, do museu. E eu fiquei surpresa, porque eu não sou uma pessoa de educação, né? Mas eu entendo que esse documento é um documento obrigatório nas escolas, né, é um documento de educação, e, na verdade, nos museus, até onde eu sabia, a professora Adriana pode me corrigir também, a gente tem o plano museológico, né? Talvez a parte do educativo está dentro do plano museológico, então, queria entender um pouco essa questão, mas aí a ignorância minha mesmo. Nunca tinha ouvido falar em projeto político-pedagógico dentro do museu para educação não formal, né? É isso. Obrigada, Adriana. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão? Algum comentário? Aproveitar para saudar a Roberta e a Linda, que estão aqui com a gente, do Museu Judaico. Que bom. Professora, eu queria pedir licença, eu também sou pesquisadora de museus judaicos, e eu gostaria de deixar o meu contato, meu e-mail no chat, para que as meninas entrassem em contato comigo depois, se elas quiserem, claro, para a gente trocar, porque a minha questão também é a educação para o Holocausto no museu. Então, se eu puder fazer isso, eu agradeço. Claro, usa aí o chat. Eu também vou pedir para as meninas os contatos, porque eu tenho um orientando da graduação, da UF, da Produção Cultural, que está fazendo o trabalho final da monografia também sobre o Memorial do Holocausto, olhando aí o uso das tecnologias na mediação. Então, acho que é muito interessante vocês deixarem aí os e-mails para colocar vocês em contato com o Natan, que já andou visitando algumas vezes aí o memorial. Vamos começar, eu não quero começar respondendo, não. Vamos começar com a Adriana. Eu fico por último. Tá bom, vamos lá, o desafio, né? Eu estou me sentindo na qualificação. Então, eu vou, sei lá, jogar ao alto, né, alguns pensamentos aqui iniciais, né? Eu acabei de começar o projeto de doutorado. Quanto à questão metodológica, eu acho que eu sempre me pergunto isso, né? A questão do insider, que eu acho que é uma questão que está na academia, né? O quanto a gente faz ou deve fazer pesquisas que nos envolvam, né? Como grupo familiar, como etnia, enfim. Mas a verdade é que, sendo uma insider, o acesso à informação é outro. Então, a gente fez, eu falo a gente, tá? Porque a Miriam e eu fizemos em torno de 10 entrevistas já de história oral, né? Com esse grupo de descendentes, porque não tem ninguém
vivo, né, dos nascidos no Líbano não tem ninguém vivo, dos que vieram nas primeiras décadas do século XX, mas quanto ser insider dá esse poder, né, de você realmente conseguir entrar, entrevistar com uma certa facilidade, né, ter acesso a pessoas que não falariam de outra forma. Então, eu acho que isso é um privilégio, mas, claro, eu acho que eu vou ter que ter sempre essa questão, né, sempre tentar olhar isso como pesquisadora, né, enfim, é um esforço. E aí a outra pergunta, museu etnográfico e museu comunitário. Eu acho que sim, conversa bem, eu acho que eu tive um pouco esse cuidado na minha fala, porque eu entendo que os museus etnográficos em Israel, nem todos eles são comunitários, né, acho que você tem essa percepção também, então não é que, né, a professora Ruth Kark menciona não sei quantos exemplos, né, de museus lá, nem todos são comunitários, mas eu acho que no nosso caso aqui, o que a gente está pensando, assim, e aí eu falo nosso, porque eu estou articulada em um grupo, né, de pessoas que apoiam isso, né, é uma experiência comunitária mesmo, então é um grupo da comunidade, bem na definição de museu comunitário, sabe? Então, é a comunidade que tem a ideia, que se junta, que capta recursos e que busca acervo, né? Ele é um projeto que não envolve, apesar de certa forma, né, Miriam e eu sermos profissionais, né, da área, mas a gente está como comunidade, né, nesse momento. Então, eu acho que conversa bem, sim. No nosso caso, conversa bem. Mas, claro, eu sinto necessidade de conhecer mais as experiências em Israel, né, isso que eu pretendo em algum momento, né, ter essa possibilidade de, sei lá, um doutorado ou sanduíche, alguma coisa, enfim, que eu consiga ir para Israel e estudar um pouco mais essa questão, verificar em loco um pouco, que para mim ainda é um pouco teórico, né, quer dizer, é o que eu li no livro, não muito o que eu visitei em Israel. Obrigada, Adriana. Juliana? Oi. Não sei se eu vou responder exatamente o que você me perguntou, mas um pouco sobre como essa pesquisa vem sendo posta em prática, né? Acho que tem 3 pontos principais e um pouco, ao mesmo tempo que parecidos, distintos, né? Primeira, atuação no Memorial às Vítimas do Holocausto. Acredito que o ponto principal de resposta a essa pesquisa é a forma que a gente traz a experiência, né, para essas pessoas conseguirem não se botar no lugar da história do Holocausto, mas conseguir reconhecer na nossa própria sociedade como a gente tem tantas semelhanças. Acho que um dos grandes argumentos que a gente utiliza são as estruturas sociais de poder, de intolerância, como a educação, que a gente tem a educação da juventude hitlerista, a gente tem a educação dentro das escolas, que desde o começo da ascensão de Hitler vem sendo uma educação nazista, né? A gente tem o processo da justiça com as leis de Nuremberg, vão se tornando uma sociedade que personifica e que valida o discurso de ódio, como a ciência eugenista, como a propaganda nazista também. Então, acredito que uma das formas que a gente faz esse interlace é com essas estruturas sociais. Dentro do memorial, tanto as estruturas sociais, mas também a personificação do Holocausto a partir das histórias das vítimas, né? A história do Sr. Lax é uma história que acompanha, que eu utilizo como um recurso que acompanha toda a narrativa do Holocausto antes, durante e depois, como a gente traz uma história real, e não uma história, como o Carlos Reis mesmo diz no livro dele, né, uma história fria, uma história conteudista que a gente utiliza na escola como números, estatísticas, né? Nessa mesma perspectiva, eu utilizo para essas palestras de formação, tanto continuada para educadores, já pautada no objetivo de articular com a BNCC, né? A gente tem inscrito na BNCC a obrigatoriedade do ensino do Holocausto, da história do Holocausto no 9º ano, mas sobre a necessidade desse ensino ser mais transdisciplinar, né? A gente entender até mesmo como a Adorno diz que a gente tem que utilizar desde a primeira infância, né, o ensino do Holocausto enquanto paralelos para a gente ir conversando sobre as barbaridades possíveis de serem acontecidas nos dias de hoje. Então, traçando um paralelo entre esse pensamento de educação desde a primeira infância e do legado de que para isso não se repita, a gente precisa conversar em todas as idades sobre isso, claro que com tá me fugindo a palavra, mas com a prescrição, né, da idade, né, com o que pode ser adicionado em cada idade. E, por fim, acho que as palestras que são dadas nas escolas para os alunos do 9º ano e do ensino médio, eles têm uma grande eficácia, né, um grande produto, que é o momento em que a gente vê
que adolescentes e jovens que não tinham parado para pensar no seu lugar dentro de uma sociedade começam a refletir que eles realmente têm um papel fundamental nessa sociedade, tanto hoje quanto amanhã. Então, eles conseguem fazer, né, acho que todos esses participantes dessa pesquisa, tanto no memorial, quanto os educadores, quanto os alunos, eles conseguem se botar enquanto agentes de transformação social, né? Enquanto agentes de uma educação que pode transformar o mundo para ele ser um mundo com menos intolerância. Não sei se eu te respondi um pouco das perguntas, mas acho que as considerações mais são essas. Obrigada. Falando daí só uma parte na tua resposta, né, a exposição itinerante que está aqui no Brasil, né, justamente tem essa perspectiva, né, aí até convido a Helena, né, que está lá na UF, para ir lá visitar a exposição que está lá na Biblioteca Central, e justamente que a gente fez recebeu algumas visitas de grupos escolares, e que agora, com todo esse contexto dramático e triste, assim, as secretarias de educação têm medo de levar as crianças, e os professores ficam receosos de se eu vou ou não vou, porque daí vai ter um mal-entendido de que eu apoio um lado ou o outro lado, enfim, é um grande mal-entendido, né? Enfim, mas era só uma parte. Helena. Bom, vou começar respondendo a Adriana, que é uma resposta curtinha sobre o projeto político-pedagógico. Até fui dar uma olhada agora de novo nele. Realmente, na descrição tá dizendo que não é um documento obrigatório de instituições museais, mas que serve como um norte. E aí ele foi desenvolvido pela Sapoti, que foi a empresa né, de educação que estava desde o começo ali no memorial, agora já trocou a gestão, mas a gente tem essa base que serviu mais como um norte mesmo para a gente. Eu nem sei se esse documento ele é divulgado, as pessoas podem ter acesso a ele facilmente. Agora, respondendo a sua pergunta, Adriana, acho que essa é uma ótima pergunta, assim, né, que motiva muito a minha pesquisa, que é como o público tem reagido a essas provocações do memorial. Acho que uma das coisas muito legais que a gente faz, né, eu estou falando faz porque eu estava trabalhando lá até muito pouco tempo, mas que eu fazia era no final das visitas a gente propunha, né, nessa placa do ódio e preconceito permanecem reais, um momento de reflexão para que as pessoas pudessem dar as opiniões, né, falar sobre o que elas pensam sobre essa frase, por que essa frase está ali. E aí, nesse momento, surgem várias questões, né, presentes. Então, um caso aqui que eu até anotei, que eu lembrei que apareceu, não sei se todo mundo acompanhou a situação do Vinícius Júnior, né, do futebol, que sofreu racismo. Então, na semana que aconteceu esse caso, eu fiz a visita e, no final, abri esse espaço, e aí uma aluna de uma escola trouxe essa situação. Isso é só um exemplo, né, para mostrar que as pessoas conseguem trazer, né, para essa dimensão do passado o que está acontecendo hoje em dia. Então, as pessoas terminam a exposição sem achar que o Holocausto é uma coisa que está ali estanque e que não tem nada a ver com os tempos atuais, né? E eu acho que por isso que eu botei também na apresentação que quem ainda não tinha sido deslocado para o presente, nesse momento não tem como não ser. Além, né, dessa frase que finaliza a exposição, a gente teve alguns projetos também do educativo que possibilitaram uma ponte mais óbvia com a atualidade. Aí vou citar um exemplo que foi do mês do orgulho. A gente fez visitas mediadas direcionadas para a perseguição dessa população durante o período do Holocausto, e é um tema muito atual, né? Então, inevitavelmente, esses assuntos vieram, as pessoas, né, traziam experiências próprias, traziam coisas que elas estavam vendo na mídia de hoje em dia. Então, o tempo todo, né, a gente tem esse paralelo acontecendo. A gente também tem no final do memorial um quadro em que as pessoas podem colocar as suas percepções, deixar algum recado. E todo dia, praticamente, né, que tem visitante que deixa recado, tem alguma mensagem falando sobre o preconceito hoje em dia, sobre como o nazismo ainda está presente hoje, né? Então, isso é algo que vem dos visitantes. E aí, só para finalizar, assim, é uma coisa que eu até tinha comentado com a Adriana, que eu li o trabalho que ela fez, né, da pesquisa de público do Museu do Memorial de São Paulo, né, sobre como o público está vendo aquela função, né, como o público vê a função daquele espaço de memória. E era algo que eu estava querendo implementar também, né, que eu quero implementar ainda, na verdade, no memorial aqui do Rio de Janeiro, para entender, assim, o público já fala disso, mas
ter uma base de dados mais concreta, né? Essa coleta dessas informações de como o público vê a função do Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro hoje em dia. Então, acho que é isso. Obrigada, Helena. Bom, dialogando aí um pouco com a Adriana, né? Eu acho que a gente tem, assim, muitos casos de configurações de museus etnográficos diferentes, né? Mas me parece que o modelo europeu é um modelo que meio se multiplicou ao redor do mundo, e mesmo em Israel, ele está lá presente em diferentes instituições. Por outro lado, a mobilização em torno dessa ideia de museu comunitário, ela é muito forte na América Latina, né? Aí com a Mesa Redonda de Santiago, década de 70 e tudo mais, mas ela também, em alguma medida, ela tem uma conexão com as experiências dos ecomuseus dos anos 60 na França, assim, né? Então a gente tem aí uns atravessamentos de configurações. E me parece que em algumas localidades, certas denominações, elas são mais comuns ou menos comuns, assim, né? Então, não vejo em Israel o uso muito corrente da expressão museu comunitário, embora um conjunto significativo de instituições que estão lá na pesquisa, lá do livro dos museus etnográficos em Israel, de fato, se a gente for olhar com as características das instituições que aqui no Brasil a gente classificaria como museu comunitário, essas instituições elas seriam. Então, eu acho que são formas de nomear, né? E ao mesmo tempo, quando a gente dá um nome, a gente também coloca para dentro uma coisa e coloca para fora uma porção de outras coisas, né? A gente estabelece uma certa fronteira, né? Mas eu acho que são, às vezes, nomes diferentes que estão remetendo a coisas parecidas, e às vezes os nomes que são os mesmos estão remetendo a coisas diferentes. Então, acho que a gente tem que sim conversar mais para poder aproveitar um pouco, que eu acho que é um caso raro, né, de uma literatura muito específica, para ir tá pensando assim um pouco também em outras configurações de museus etnográficos, né? E aí eu te convido também a acompanhar lá no ICOM o Comitê Internacional de Museus Etnográficos, né? Que está formando aí uma mobilização agora para a América Latina, que eu acho que a gente tem assim casos muito diferentes daqueles que estão em Israel, mas também temos casos que são semelhantes àqueles que estão descritos no livro, né? Então acho que vale a pena olhar isso. E em relação à parceria do Museu da Pessoa, eu acho que a gente tem se fortalecido como núcleo, né? Do Museu da Pessoa, em função das formações continuadas, das oportunidades que são levadas adiante. A semana passada, por exemplo, a rede de núcleos, né, propiciou para a gente, né, um encontro com um representante do Ministério da Cultura para falar sobre políticas culturais, mas basicamente para falar sobre editais e financiamentos, que eu acho que é uma grande questão, né? Quando você está diante de iniciativas que são iniciativas mais coletivas, e mesmo para a iniciativa, aqui está a Roberta, né? O caso exemplar, né, de uma mobilização de articulação de mais de 20 anos para colocar de pé efetivamente, né, uma iniciativa que é uma mobilização de um conjunto de pessoas, mas que depois precisou articular, né, organismos das instituições públicas, acionar financiamento. Então, a gente está sempre falando da sustentabilidade de equipamentos culturais de memória, né? Então, como é que você consegue fazer perdurar no tempo uma instituição de memória que se compromete a coletar, a preservar, a disseminar, a fazer ações educativas, a fazer produtos culturais? Então, quer seja numa microescala de uma iniciativa muito pequena de associação de moradores de bairro, ou uma iniciativa muito singela numa área rural, quer seja em São Paulo, num grande museu, com uma grande estrutura, a gente está falando disso, né? Como é que uma instituição de memória consegue ter sustentabilidade? Eu acho que daí é um grande desafio, né? Enfim, a gente tem aí uma renovação, aí é uma opinião minha, a gente tem uma renovação
de fôlego para o universo da cultura no Brasil, com a mudança de governo e, consequentemente, a reativação do Ministério da Cultura e a retomada de editais, mas a gente percebeu como a gente também ficou muito fragilizado quando a gente teve o rompimento disso, né? A gente, no Brasil, não tem a cultura da filantropia que é tão forte, por exemplo, como nos Estados Unidos, né? Então, enfim, mas essa é uma outra questão, aí para um outro debate, né? Que é financiamento da cultura. Enfim, outra rodada de perguntas ou comentários? Temos aí mais um tempinho. Fala, Juliana. Oi, não é uma pergunta, é mais um comentário mesmo, mas educativa que a gente tem feito, eu e Helena, no Memorial às Vítimas do Holocausto, ou sobre o ensino do Holocausto em geral, acho que trabalhar com questões interativas, como alguém, desculpa, eu sou meio ruim de memória, mas alguém mesmo disse aqui sobre, acho que foi você que tinha dito sobre uma outra pessoa que está fazendo trabalho sobre a tecnologia do memorial, isso, né? Meu orientando, Natan. Natan, isso. Acho que a gente traz muito nessa pesquisa que eu e a Helena a gente tem feito sobre o ensino do Holocausto, uma forma de combater as intolerâncias a partir da educação, é fazer realmente práticas educativas, né? Então, recursos que a gente cria, como existe um jogo, né, no Memorial das Vítimas do Holocausto que a gente criou, que é um jogo que, eu não sei se vocês conhecem, é o Jenga, e ele é como se ele fosse a sociedade, e você vai retirando os direitos humanos. E aí, quando você vai retirando todos os direitos humanos, uma hora ela colapsa, essa sociedade, né? E aí, os próprios visitantes têm enquanto agentes de transformação, que a gente mesmo pode reconstruir essa sociedade, né? Então, acredito que é através dessa interatividade, desse lugar em que os cidadãos, né, conseguem se encontrar enquanto realmente agentes de transformação, que a gente consegue botar em prática esse nosso objetivo educativo. Só queria trazer esse jogo enquanto uma prática nossa, né? Muito legal, muito bom. Alguém mais gostaria de fazer aí algum depoimento, algum comentário? Juliana Eliezer, que está aqui mediando a mesa aqui comigo. Eu ia falar isso, acho que agora é o horário de pronunciamento da Juliana Eliezer, que vai estar numa outra mesa, né? Mas falando também sobre educativo de... Vamos fazer propaganda dessa outra mesa? Fala aí, Juliana, propaganda dessa outra mesa. Hoje às 14 horas começa. Isso, qual é o número da sala para facilitar lá o link? Da tarde. O número da sala, deixa eu ver, porque... É a 19, né? É a que eu vou... com todo o material dessa mesa aqui, e indo por partes, né? Isso, ó, a Roberta também vai falar do caso lá do Museu Judaico, vai chamar a mesa imperdível. A mesa 19, isso mesmo. Depois de 16 horas tem a mesa que Deb, que está acompanhando aqui, a gente vai apresentar. Deb, que está lá em Israel, e o Carlos também vai falar nessa outra mesa das 16 horas. Fica aí o convite. Se a gente não tiver mais outros comentários ou perguntas, eu queria, então, agradecer a todas as apresentações, agradecer a interação e a participação e a colaboração aqui também da Juliana. Para mim foi um privilégio estar aqui nessa mesa, não só porque eu pude compartilhar um pouco do nosso projeto, mas porque também pude aqui estar nessa função de coordenação da mesa, que sempre é uma honra, né? Porque daí a gente se faz obrigada a ler os resumos e falar, olha, quanto trabalho bacana, né? E ver essas meninas aí, jovens, graduandas, apresentando. Eu concordo plenamente com o que a Adri Bielski falou, né? Eu acho que é super importante que a gente esteja misturando e não seja assim só um evento que só pode falar doutor e pós-doutor. Eu acho que a gente tem que estar se misturando mesmo, porque a gente tem muito a aprender uns com os outros. Então, queria agradecer a oportunidade, as falas e a presença de todo mundo aqui, e a parceria aí na mediação da mesa da Juliana Eliezer. Obrigada.